do que se você comprar fora, né? Exatamente. E uma coisa de suma importância, né, é a questão dos planos de saúde. Né? O que a gente pretende? A gente pretende reduzir os custos desses planos. Né? Fazer um levantamento, fazer um estudo para que a gente consiga uma redução. Até porque os convênios, os planos médicos, eles acabam tendo um lucro bem grande. Porque, olha, nós estamos em 330 mil advogados. Então, ou seja, quer vender seu plano médico para a minha instituição, você vai fazer um valor legal, né? Então, nós temos essa... Claro. Olha só, em São Vicente, lá na subseção de São Vicente, eles têm um projeto lá, pioneiro. A própria subseção administra isso. Eles fecharam lá um convênio com o hospital da cidade, um convênio com o hospital, e os advogados, quer dizer, eles têm um custo bem reduzido e têm um atendimento eficaz. E isso é feito pela própria subseção. Ou seja, dá para fazer. Dá para fazer. Aqui é tudo possível. Eu nunca trabalhei na Caixa, mas as informações que me chegam de lá, no sentido, por exemplo, os advogados todos entram no plano único de saúde, né? Então, se você está escolhendo um plano que é oferecido, você tem que submeter a ele, mas nós temos que fazer um pouco de uma realidade distinta. Então, quer dizer, nosso colega lá de Rosana, que não tem o mesmo nível de acesso aos hospitais aqui de São Paulo, de Guarulhos. Tem que ter uma... Exatamente. Ele acaba pagando o mesmo valor de quem está aqui. E que Verdade. tem hospitais não são iguais aos hospitais de Rosana, não é que demérito nem aqui nem lá. E tem uma quantia maior também, tem um leque maior de hospitais, de escolha. E ainda que ele possa escolher, quer dizer, de repente uma emergência, ele a 700 quilômetros daqui, como é que ele vai fazer essa corrida de emergência para os hospitais, às vezes de excelência que ele busca aqui na capital? Ou seja, verdade. Bem pensado isso, hein? Ele acaba pagando, portanto, o mesmo valor. E não é justo. Você precisa pensar numa regionalização. Eu acho que a Paula, que graças a Deus aceitou o nosso convite. A Paula é muito dedicada. Para ser diretora lá, e eu acho que todos os nossos advogados, porque nós temos, por exemplo, dos outros 4 diretores, todos foram presidentes de subseções. Você tem o presidente de São Bernardo, que é o presidente da Caixa, a vice de Bariri, o Antônio Ricardo, presidente da OAB de Jabaquara, lá na capital, e o conselheiro, o tesoureiro Canelas, presidente atual de São José dos Campos. Quer dizer, advogados que vivenciam tudo. o cotidiano e os problemas dos advogados. Eu mais que ninguém, né? E você vivenciou. E não é só isso, né? Eu acredito que acaba sendo a lei da oferta e da demanda. Porque se nós temos um número muito grande de pessoas que podem aderir, nós temos o controle da situação. Né? Não pode funcionar o contrário. E inclusive o próprio Dr. Nelson Júcio, cada vez que ele fala comigo, porque eu ainda estou presidente da Comissão de Integração dos Movimentos Sociais, né? E cada vez que ele fala comigo do social, ele diz o seguinte: olha, o que você tem que pensar em fazer é alguma coisa para os advogados que estão passando uma necessidade muito grande e não tem condições de nada. Tem advogado que está vivendo de favor e tal. E eu acho muito importante a gente pensar nisso, né? Exatamente. Porque nós vamos ficar velhos, nós vamos e queremos envelhecer com dignidade. Sim, não é mínimo isso? Possível. Então, é muito importante. Nós só temos 5 minutos e eu gostaria, eu sei que não dá tempo de perguntar tudo, mas eu gostaria que vocês, cada um utilizasse um tempo para fazer algumas considerações finais, algo que vocês acham importante falar e que nós não falamos. Olha, eu poderia falar de um tema que eu acho muito relevante. Falamos da independência, falamos da transparência, mas eu queria dizer da reserva de mercado no sentido da defesa do advogado e da advogada em trabalhar em todos os espaços. Talvez hoje a gente viva o maior problema, a maior problemática envolvendo o exercício da advocacia, que é a tentativa de excluir o advogado dos centros de conciliação e mediação. Isso gera um problema, porque a gente acaba tratando
desigualmente os iguais. As pessoas são tratadas desigualmente, porque quem tem condições de contratar um advogado tem uma assistência técnica, tem alguém que está ao seu lado lhe orientando, lhe dando a sua opinião e as alternativas que a pessoa pode escolher. Quando você vai, ainda que para os centros de conciliação, que nós estimulamos que haja sempre, nós temos que também desafogar o judiciário. Nós somos favoráveis à mediação, à conciliação, à arbitragem, mas com a presença do técnico. Você, muitas vezes, você pode comprar um carro numa feira aqui de carros, mas você vai tentar confiar na sua sensibilidade. Se você tem um especialista, alguém pode falar, esse carro não é bom, esse carro tem alguma coisa, esse carro é produto de roubo. Você tem um especialista que lhe dá uma orientação, um amigo, um parente que vai junto, que lhe vai... Então, assim, o cidadão tem que ter um técnico ao lado dele. E esse é o respeito pela nossa profissão. Exatamente. E, sobretudo, o respeito à nossa profissão e, sobretudo, em razão do direito da pessoa, porque a pessoa mais simples ela se intimida na figura, na presença do conciliador, do mediador, e às vezes acaba aceitando encargos, obrigações, compromissos que não são justos. E nem o que elas querem. E nem o que elas querem, que nem tem condições de arcar. É verdade. Isso é muito importante. A OAB tem que fazer um papel muito firme nessa linha de defesa. De defesa. É muito bem falado. E eu gostaria que você também fizesse aí as suas considerações. Vou fazer, Márcia, chamar a atenção para uma questão importante, para a gente finalizar aqui, que uma proposta também que a Chapa 11 vem trazendo, que não haverá mais Sejusc sem advogado. É fundamental a presença de um advogado, foi isso que o Ricardo falou, ocupar os espaços que são nossos. São nossos. Né? E vamos brigar por isso. Não pode o cidadão chegar lá no Sejusc e ser dito a ele que ele terá o direito dele assegurado se ele não tiver assistido por um advogado. Não está assegurado. Então, exatamente isso. Então, nós vamos brigar por isso também. Bom, então, nós temos aí 1 minuto para cada um se despedir, pedir o que quiser, falar o que quiser, e acabou nosso tempo. Gente, é muito rápido. Muito, passa muito rápido. Márcia, eu tenho que te agradecer. É um prazer imenso estar aqui com você, essa oportunidade que nós tivemos de colocar em as propostas, principalmente falar da Caixa de Assistência dos Advogados, que ainda é um mito aí para a maioria dos nossos colegas. O espaço foi muito importante para isso, eu tenho a te agradecer. Eu que te agradeço pela presença. Bom, eu da mesma forma agradeço imensamente o convite, para mim foi uma honra estar aqui, eu já acompanho seu programa, já vi algumas entrevistas muito significativas, nós já até conversamos sobre isso, e para mim, essa alegria de voltar a Guarulhos, já vim muito, não apenas por fora para trabalhar, mas também nos eventos da ordem, tratar de prerrogativas, fizemos curso de capacitação junto com o Edson Bello, fizemos diversos trabalhos em prol da advocacia, e hoje vem um momento mais descontraído, conversar um pouco sobre o futuro da advocacia. Bom, gente, é isso. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.